Olá pessoal, bem-vindo você ao nosso canal, né? Bem-vindo você que está aqui conosco. Meu nome é Samuel Vercelli, tá ok? Estou aqui com vocês para que nós possamos juntos fazer esse estudo do livro de Daniel, tá certo? O livro de Daniel nós chamamos que é a obra apocalíptica por excelência do Primeiro Testamento. E nós dizemos que ela é a obra apocalíptica por excelência porque ela envolve todos os aspectos da literária apocalíptica, né, que nós temos aí, que começou aí por volta de 200 anos antes de Cristo e se consolidou todo naquele período. Nós temos vários apocalipses aí, e Daniel, na verdade, ele vai conter aí todos os elementos que nós temos aí dentro do movimento apocalíptico. Por isso nós consideramos ele aí o Apocalipse por excelência do Primeiro Testamento, ok? Eu acredito que nós devemos concluir essa obra de estudo desse livro por volta de são 10 aulas. Hoje nós estamos na nossa primeira aula, né? E eu quero dar a vocês as boas-vindas ao nosso curso para que nós possamos aí nos aprofundar sobre esse livro tão enigmático, tão bonito, que tem uma história tão emocionante, que revela para nós coisas grandes a respeito da palavra de Deus, tá ok? Então vamos em frente aí, tá? Quais são os objetivos que nós temos aqui com esse estudo, ok? O objetivo que nós temos aí, tá? Em primeiro lugar, nós queremos fornecer para você as chaves de leitura do livro de Daniel. Existem alguns aspectos que você precisa conhecer para que você possa ler corretamente o livro. Se você pegar somente uma leitura casual ou uma leitura tradicional, pegar e se debruçar, talvez você vai ter muitas dificuldades de entender o que esse livro tem a nos revelar. Então, o nosso estudo, a proposta inicial é que realmente você venha ter as chaves corretas de leitura desse livro, ok? Nós queremos apresentar para vocês algumas perspectivas desse livro, tá, ok? Primeiro é a perspectiva literária. Nós não vamos só trabalhar com a obra de maneira teológica, mas nós vamos falar a respeito da composição literária do livro. Vamos falar um pouco do aspecto histórico e contextual, tá certo? Que gerou o surgimento do texto da maneira com que nós conhecemos hoje, tá ok? E vamos falar também a respeito da visão teológica que a obra propõe para nós, ok? Então nós vamos passar por todos esses três aspectos para que a gente possa entender melhor o que esse livro tão maravilhoso tem a nos dizer da parte de Deus, ok? Vamos demonstrar como a arquitetura do livro põe em pauta, tá certo? Algumas doutrinas que são novas, né? Tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento, ela vai ser precursora, mas nós queremos demonstrar como que essa arquitetura põe em livro o tema principal do livro, que é falar sobre a justiça de Deus, né? Vamos entender essa situação. Vamos trazer como o livro coloca em pauta, né, a organização dos eventos escatológicos, tá bom? E qual a importância que esse livro tem para algumas doutrinas bíblicas que são subsequentes ao livro de Daniel, do tipo a ressurreição corpórea e pessoal, que ela é uma novidade, né? No Antigo Testamento ele vai ser o primeiro livro que vai tratar de ressurreição corpórea. Nós temos no Antigo Testamento ressurreição a nível coletivo, né? Que a ressurreição corpórea e pessoal, ela vai ser tratada pela primeira vez no livro de Daniel, e essa vai ser uma doutrina muito importante para o Novo Testamento. Nós temos também, né, a doutrina da vinda do reino, que é inaugurado com o livro de Daniel, e nós temos também a respeito da vida eterna, tá certo? Então, esses aqui são os objetivos que nós temos aí ao estudar o livro do profeta Daniel, ok? Vamos começar falando por alguns componentes literários da antiguidade, alguns componentes que fazem com que uma literatura na antiguidade pudesse ser composta, ok? Para que a gente possa entender esse processo de composição literária, a gente precisa conhecer alguns processos. O primeiro processo que nós vamos trabalhar dentro do nosso estudo é o processo de purificação do sentido, ok? Processo de purificação do sentido. Vamos trabalhar com o processo da atualização textual, que é um processo que muitas pessoas não estão acostumadas com ele, ok? Vamos trabalhar com o princípio da conaturalidade e, por último, com o procedimento de prospectiva por prefiguração, tá, ok? São os elementos que nós vamos trabalhar aqui dentro da parte literária do livro de Daniel. Então vamos entender melhor como se dá cada um desses componentes, tá? Vamos começar falando aí a respeito do processo de purificação do sentido. Existe essa frase aqui de um judeu chamado Yosef Limber, ele diz, olha, Israel foi forjado no fogo da história, assimilando com força singular toda espécie de influxo, porém jamais perdeu os seus traços essenciais, tá ok?
essa frase ela representa para nós uma grande realidade no processo que a gente chama de purificação do sentido. Por exemplo, nós vamos notar aqui, essa aqui é o mapa que nós temos, é o mapa que nós temos aqui do que a gente chama de fértil crescente. Tá certo? Toda nessa região aqui é a região onde fomenta a história do nascimento da humanidade, do surgimento do povo, das histórias, tudo está aqui, ok? E o que aconteceu? Jerusalém, Israel, na verdade, mais precisamente, que está localizada aqui próximo do mar do Mediterrâneo, você consegue ver com calma, ela foi uma nação que ela surgiu rodeada por outras nações, ok? E dentro desse processo de nascimento da nação de Israel, ela assimilou vários influxos que veio de fora, várias vertentes, várias culturas para dentro da sua cultura, porém purificando o sentido de todas aquelas coisas que acontecem. Por exemplo, nós vamos ter na região da Mesopotâmia, né, a epopeia de Gilgamesh, na verdade, que ela vai trazer o relato sobre o dilúvio, contando a história do dilúvio a partir de outro ponto de vista, sem ser lá o que nós conhecemos na Bíblia, através dos relatos de Moisés, tá certo? Então nós temos, inclusive mais antigo do que o texto bíblico, essa epopeia de Gilgamesh, ok? Né? Nós temos aí, isso aí são algumas fotos, né, desses traços históricos dessa epopeia que hoje estão registradas e documentadas em alguns museus que fazem pesquisas arqueológicas aí, ok? Nós temos também aí uma história, né, entre os cananeus de um deus que derrota o monstro do mar, tá certo? Que é o Leviatã. Isso nós vamos ter um paralelo lá com Jó, que traz a mesma história, tá bom? E dentro da história dos cananeus, esse deus aí é o deus Baal, que depois, né, recebe lá no Monte de Safon seu templo, porque ele derrotou os monstros. Então, sim, tem toda essa história cultural aí, que é uma história muito antiga já, que a gente tem esse paralelo muito forte lá com o livro de Jó. Nós vamos ter aí na Babilônia, né, a história dos zigurate, que depois aí vão inspirar também a história, né, da Torre de Babel, ok? É um influxo que nós temos aí dessa região. Nós temos aí o Enuma Elish, que é o relato babilônico da criação, que ele vai ter um paralelo muito grande com Gênesis 1, né? Muitos pesquisadores aí comentam, né, sobre quem surgiu primeiro, qual texto que deu origem ao qual, porque na verdade esse Enuma Elish, que é o relato babilônico de como que a criação se ocorreu, como não deu a questão dos dias, separação da quantidade, vai ter um paralelo muito forte com Gênesis primeiro e ele é muito mais antigo do que o relato bíblico, né, do livro de Gênesis também. Nós vamos ter o Código de Hammurabi, né, que é um código muito antigo, que é uma legislação da Mesopotâmia, que vai trazer aí várias legislações que nós vamos encontrar depois, inclusive na lei de Moisés, como por exemplo a questão do olho por olho, dente por dente, né? Então a gente já vai ter esse relato aí também. Nós temos aí também as instruções de Amenemop, ou as 30 cláusulas de sabedoria, né, de Amenemop da egípcia, que depois nós vamos encontrar ele lá no livro de Provérbios, tá certo? Essas 30 cláusulas aí. Vamos ter aí relatos a respeito aí na região dos fenícios, aí sobre o altar do Deus desconhecido, que nós vamos encontrar depois lá com Paulo, né, que vai passar ali, né, em Atenas e vai verificar toda aquela situação. Nós temos aí na Fenícia relatos de como que acontecia aí sacrifícios, que depois nós vamos ter esses relatos de sacrifício no livro de Levítico, ensinamos, como Olá, Shelamim, são expressões aí de rituais aí de sacrifício que nós vamos encontrar em Levíticos, que já é documentado historicamente. O livro de Isaías, né, 34:14, vai falar sobre Lilith, que é, na verdade, uma deusa demônia do deserto, né, e toda essa que depois vai ser utilizado de forma metafórica no livro de Isaías, para trazer um recado, um comunicado. E o que nós estamos querendo dizer para os irmãos com essa situação? Nós temos aí o bode de Azazel, ou seja, na composição literária bíblica, nós vamos encontrar vários elementos, tá certo, que faziam parte da cultura circunvizinha ali de Israel, que foram, na verdade, utilizadas como um meio, processo de comunicação para fomentar o texto bíblico. Tá? Mas o que é importante a gente entender? No primeiro passo, existia a importação de um elemento, o elemento cultural que já existia na cultura vizinha, que já era conhecido, tá certo? Ele era importado, tá certo, para dentro do processo cultural e de significação de Israel. Porém, existia o que a gente chamava de purificação do sentido. O elemento vem,
mas o sentido não vem, tá certo? O sentido daquele elemento passa por uma purificação, passa para uma ressignificação de acordo com a fé israelita, tá certo? Ou seja, todo esse processo de importação do elemento, purificação de sentido, ele foi fomentado na ideia de trazer, de facilitar a comunicação daquilo que Deus tinha para com o seu povo, tá certo? Ou seja, os elementos eles eram importados, porém o sentido, o significado que eles tinham dentro da cultura de origem deles era esquecido, eles ganhavam uma nova significação de acordo com a fé israelita para facilitar o processo de comunicação aí dentro da fomentação do texto bíblico, do influxo da história, tá certo? Então é importante a gente entender esse tipo de importação de elemento, né, de culturas estrangeiras para dentro da cultura israelita, porque muitos textos bíblicos vão usar esses elementos e que nós temos que saber identificar que elementos são esses para a gente entender o que o autor, tá certo, estava querendo nos passar através da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo trazia aquela inspiração, ele pegava aquele elemento, importava para dentro da escrita, para dentro da cultura, mas fazia todo um ressignificado dele para trazer o processo de comunicação de acordo com a fé israelita, com a fé que Deus estava promovendo para aquele povo e que para o povo tivesse facilidade, então, de entender toda essa situação, tudo aquilo que Deus estava querendo falar com o povo, ok? Então, olha só, nesse processo de purificação de sentido, é importante nós entender que os autores, eles não hesitaram em ir direto ou indiretamente das tradições ancestrais e também dos materiais extra-bíblicos, tá certo? Por exemplo, quando Deus chamou Abraão lá do meio do seu povo, da sua cultura, ele não trouxe um novo idioma, ele não trouxe uma nova... Ele já tinha lá o jeito que ele falava, ele já tinha o idioma dele, ele trouxe tudo aquilo com ele, tá certo? Na verdade, o que acontece? Esses materiais extraordinários que estavam ali naquela região que a gente chama de Antigo Oriente Próximo, né, serviu como recurso de comunicação, tá certo? Isso vai mostrar a importância e inerência de estabelecer uma estratégia de comunicação. Os autores da Bíblia, eles trabalharam sua fonte, tá ok? Trabalharam tudo aquilo que eles tinham e mesmo a vicissitude, a experiência, né, repensando toda aquela situação, todo aqueles contextos, né, todas aquelas histórias, em função da tradição específica do povo de Deus. Tudo isso para enfatizar a caminhada da fé, tá certo? Nesse processo de purificação de sentido. Então, nós quando estamos lendo um texto bíblico, nós temos que entender que algumas vezes nós vamos encontrar alguns elementos que faziam parte da cultura, na verdade, de cultura extra-bíblica, de materiais ancestrais, de culturas do Oriente, mas todo aquele material é repensado de acordo com a fé do povo de Deus, ok? Como é que funciona, então, essa questão do procedimento de atualização textual, tá certo? O que acontece aí? Então, olha só, imagine que nós temos aí uma situação vivencial A, com aquela comunidade, aquele povo de Deus no período X, está vivendo aquela situação. Aquela situação vai gerar para aquele povo desafios, problemas, questões, ok? O que vai acontecer então, tá? Aquela situação vivencial vai gerar o que a gente chama de parte A do texto, tá ok? Essa parte A, ela vai procurar trazer resposta para aquela situação que o pessoal está vivendo naquele momento, ok? O que acontece? Lá no período Y, acontece outra situação, que a gente chama de situação vivencial B. Essa outra situação vai gerar outros desafios, outros problemas e outras questões, ok? O que acontece? Essa parte A do texto ela vai ser importada ali para aquele período Y. Só que somente aquela parte ela não vai responder toda aquela situação vivencial, tá certo? E para isso, então, gera-se a parte B. O sentido do texto continua o mesmo, a mensagem do texto continua a mesma, somente essa parte B ela vai trazer esclarecimentos, ou vai trazer o que? Um aumento do texto para que aquela parte A possa ser comunicada de forma clara com a situação B que está sendo vivenciada ali naquele momento, ok? O que acontece? Lá no período Z, que é um período mais na frente, existe outra situação vivencial que vai trazer novos desafios, novos problemas e novas questões. O que acontece? Automaticamente, aquela parte A e B do texto que estava pronta é importada para aquele novo período Z, porém, novamente, tem-se uma necessidade de uma nova parte para trazer essa explicação, tá certo? Isso vai acontecendo ao longo da história. O texto, na verdade, ele vai sendo criado ao longo da história. A maior parte de nós acreditamos, né, que ingenuamente, que um autor ele pegou e sentou, puxa, eu vou escrever aqui o livro de Gênesis. Aí ele pegou lá, capítulo 1, no princípio que Deus fez a terra, e ele foi tudo até o último capítulo. Ingenuamente, muitas pessoas acreditam isso.
Talvez alguns textos bíblicos, né, como as cartas paulinas, que eram dispensados, aconteceram dessa maneira. Mas a maioria dos textos bíblicos, eles foram criados através desses procedimentos de atualização textual, tá? O que é importante entender? Que tanto a parte A, como a parte B, como a parte C, toda essa criação, esse procedimento de atualização textual, ele vai ocorrer sob o influxo do Espírito Santo, sobre a inspiração do Espírito Santo. Toda essa parte, ela vai ser, na verdade, influenciada e inspirada, né? Algumas pessoas costumam dizer, não, só aquela parte A que é inspirada, só a parte B, só a parte C. Não, todo esse procedimento de atualização, na verdade, ele vai ocorrer sobre o orquestramento literário do influxo da inspiração divina. Todo o texto é inspirado conforme nós já aprendemos aí, tá certo? Então, isso aí ocorre para que possa existir a composição do texto, principalmente esses textos literários mais antigos, tá? Só para a gente entender essa questão do procedimento de atualização textual e não ficar só nas nossas palavras. Vamos ver alguns exemplos disso, tá? Aqui nós, por exemplo, nós temos uma ampliação textual enquanto o autor estava vivo, tá certo? Por exemplo, aí, ó, nós temos lá Jeremias, né, que reescreveu um texto e acrescentou material através do seu secretário, mas ele vai conservar o sentido do que foi dito antes, tá? O relato disso está lá no livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 32. Olha só que interessante que está escrito lá, ó. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, o que aconteceu? Jeremias, que era o profeta de Deus, foi lá, escreveu o livro, pegou esse livro e deu para o rei. O que o rei fez? Joaquim tocou fogo no livro, não quis aceitar a profecia, não quis aceitar a palavra. O que Jeremias fez? Olha lá, diz lá a palavra, tomou, pois, Jeremias outro rolo. Pegou outro. Por quê? Porque o primeiro se queimou, né? E quem escreveu, na verdade, não foi nem ele. Na verdade, quem escreveu foi Baruque, que era o escrivão, que era filho de Nerias. Ele foi ditando, tá certo? Jeremias foi ditando e Baruque foi escrevendo, né? E aí o que aconteceu? Diz o texto que lá no finalzinho do texto, e ainda se lhe acrescentaram, ou seja, o segundo texto foi igual ao primeiro? Não, ele acrescentou mais palavras, porém se lhe acrescentaram palavras semelhantes. O que quer dizer? Preserva-se o princípio, preserva-se o comunicado, mas existe ali um acréscimo, por quê? Porque a situação mudou, tá certo? A situação mudou. Aqui, olha só, aí você pode dizer, puxa, mas o autor estava vivo, tranquilo, mas depois que o autor morre, o texto está fechado. Talvez é isso que a gente pensa, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Olha aqui, ó, aqui nós vamos ter um exemplo de aplicação textual póstuma, ou seja, o autor original já estava morto. Josué acrescenta na lei de Adonai, que foi dada a Moisés, a lei não foi dada para Josué, foi dada para Moisés, mas aí ele faz uma nova aliança, para um contexto de ocupação da terra que aconteceu em Siquém lá, tá certo? Existe essa passagem, ou seja, Deus deu a lei para Moisés, Moisés foi lá e colocou, estabeleceu a lei, nós temos essa história dentro do Pentateuco, tá certo? Mas existiu uma atualização aqui depois que Moisés estava morto. Passagem bíblica disso está lá em Josué, capítulo 24, verso 25 e 26. Olha o que está escrito. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que está em santo lugar de Adonai. Ou seja, Moisés que recebeu o livro da lei de Deus, mas Josué depois fez uma nova aliança, fez um novo estatuto ali para a ocupação da terra. Ele pegou lá o livro da lei de Deus, conforme está escrito em Josué, e ele acrescentou essas palavras ali no livro da lei de Deus, tá? Josué, quando fez isso, ele não fez um parênteses, aqui quem está escrevendo agora é Josué, não. Ele simplesmente pegou e colocou lá, fez o acréscimo conforme foi necessário e fez ali essa alteração póstuma. Então, esses aí são dois exemplos que nós temos de procedimento de atualização textual que nós encontramos dentro da Bíblia, que mostra para nós que o texto ele vai sendo construído conforme o passar do tempo, com o passar dos anos, tá certo? Muito da Bíblia acontece dessa maneira aí, tá certo?
Outro princípio, né, literário da antiguidade que nós temos que entender é o chamado princípio da conaturalidade. O que é esse princípio da conaturalidade? Quanto mais o autor do texto, o redator do texto, que a gente tem um autor e o redator, tá certo? Quanto mais eles passam por experiências profundas, semelhante à do personagem que ele está escrevendo, mais os autores ficam habilitados para falar da realidade da experiência. Tá? Esse princípio da conaturalidade ele acontece mesmo com a gente. Às vezes nós estamos lendo ali um texto bíblico e a gente se enxerga dentro daquele texto ali conforme as experiências que a gente tem. E a gente fala, tá vendo? Olha só, é verdade, isso aqui aconteceu comigo assim. A gente se enxerga no espaço do autor e às vezes a gente carrega um pouco da gente para dentro daquilo, tá? Acontecia aí, muitas das vezes, no princípio de construção. A obra, né, compositória das tradições textuais documenta o fruto de experiência com Deus ao longo dos séculos. Todos os autores, todos os redatores vão passando por experiência e eles vão documentando as suas experiências dentro dos textos, dentro da redação da obra do texto ali, tá certo? Há uma identificação entre o personagem e o autor, tá? Que vai acentuar os traços, né? Para que a comunidade, para que o público que vai receber aquele texto, ele consiga se identificar, tá certo? Então, identificar com o personagem do texto e assim aprender as lições necessárias com ele, tá bom? Então, na verdade, o princípio da conaturalidade é quando o autor, o redator, carrega um pouco de si para dentro do texto, para criar justamente essa similaridade, essa identificação, né? Para que o público-alvo dessa carta, daquele texto literário, possa se identificar dentro dessa situação, ok? Então, olha só, outra coisa que nós precisamos entender é o procedimento de prospectiva por prefiguração. O que é prospectiva? Eu tenho retrospectiva, que é olhar para trás. Prospectiva é olhar para frente, tá? E o que é prospectiva por prefiguração? É eu entender que uma coisa que aconteceu serve como referência para um elemento futurístico. Então, por exemplo, olha só, nós temos aqui um período Y, o profeta, que está lá tentando criar um texto, né, trazendo uma mensagem de Deus para falar com o povo, tá certo? Então, o que acontece? O que esse profeta vai fazer? Ele precisa falar com a sua comunidade, aquela comunidade atual que ele está se direcionando, que ele está escrevendo para aquela comunidade. Para fazer isso, o que acontece? Ele vai lá atrás, tá certo? Ele vai lá para os períodos X, que foram os tempos já idos, ele vai pegar uma experiência lá que aconteceu lá atrás. Olha, viu lá atrás como foi que aconteceu, né? E aí o que acontece? Ele vai pegar esse elemento e vai trazer para a sua comunidade, ok? Para fazer uma aplicação, uma contextualização daquilo. Então, por exemplo, profeta, ó, você viu lá como foi lá no tempo de Noé, o povo casava, comia, bebia, dava-se em casamento, ninguém preocupava, tal, e aí Deus providenciou, mandou o dilúvio e tal, mas Deus proveu a salvação para Noé e sua família. Então, o que acontece? Ele vai pegar toda aquela experiência passada para poder lançar justamente uma realização plena daquilo no futuro. Como que vai ser meu futuro? Eu sei o meu futuro porque eu sei como que foi o meu passado, tá certo? Eu entendi o que Deus fez lá no passado, eu vou trazer essa aplicação aqui agora para que eu possa então lançar um olhar de como é que será o futuro, que Deus vai fazer no meu futuro, porque eu sei que lá atrás Deus fez isso, tá certo? Então, na verdade, o que acontece aqui é que os autores, né, eles vão trabalhar o texto de forma a fazer esse sentido de prospectiva por prefiguração. Eles vão trazer a profecia de Deus, vão trazer a palavra de Deus, olhando para aquilo que aconteceu lá atrás, para lançar uma realização plena de tudo isso lá no futuro. Ele quer falar para a sua comunidade, olha para frente, olha o que vai acontecer, a profecia é essa, a palavra é essa, antigamente Deus fez assim, Deus vai fazer novamente, lançando justamente para que aquela comunidade que ele está vendo dentro do período do Y possa fazer. A Bíblia tem vários relatos desses, né? Por exemplo, a Bíblia fala de Jezabel, lá em Apocalipse, né? Falando para a igreja, olha, você que tolera Jezabel. Quem foi Jezabel? Aquela mulher que se corrompia, levava a adorar os falsos deuses. Olha lá o futuro que ela teve, olha o que aconteceu, né? A Bíblia traz esses relatos, né? Os relatos da criação da humanidade em 6 dias, como alguns relatos históricos aí que acontecem. Então, ou seja, a Bíblia vai utilizar esses elementos de prospectiva por várias situações aí, tá certo? É a mesma questão lá do livro de Daniel, né, sobre a pedra que vai ser cortada sem auxílio de mãos para derrubar a estátua, né, porque isso aconteceu lá atrás, vai acontecer na frente, ou seja, a Bíblia está carregada desse tipo de procedimento que ele tem o caráter profético, tá certo? Não é porque eu estou pegando só alguma coisa que aconteceu lá atrás e trazendo aqui que deixa de ser uma profecia, tá bom? Alguns dos elementos já se cumpriram, mas ele prefigura
aquilo que Deus vai fazer lá na frente, aquilo que Deus vai realizar. Então a gente precisa entender todos esses procedimentos para a gente entender essas prefigurações, para que a gente possa entender que existe no futuro uma realização plena da parte de Deus, tá certo? É preciso que nós venhamos a conhecer tudo isso aí, ok? Então olha só, vamos fazer então uma introdução à análise literária do livro de Daniel. Vamos entender um pouco do título da obra, os ciclos que existem em torno do protagonista, né? Vamos falar sobre a composição linguística e o gênero literário e a situação vivencial que faz com que o texto possa ser criado, tá ok? Então essa agora é uma nova etapa do nosso estudo do livro de Daniel, que nós estamos fazendo aqui uma base, uma introdução, para que a gente possa lá na frente ler o livro, entender a mensagem do profeta, entender o que está acontecendo e qual a mensagem que Deus tem para nós através desse livro, ok? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre o título da obra, tá? O título da obra é Daniel, né? Aqui nós temos a expressão do hebraico. O hebraico a gente lê da direita para a esquerda, então nós temos o Dalet, Nun, né? O Yod, o Aleph e o Lamed, tá certo? Com sinal massorético aqui, para que eu possa entender como que eu vou ler corretamente, então, o nome Daniel, tá certo? Então aqui eu tenho aí o livro, tá certo? De Daniel, tá certo? Aqui, ó, né? Eu tenho aqui a obra aqui de Daniel, tá certo? Deixa eu pegar uma coisa melhor aqui, que dá para destacar aqui o fundo aqui. Então aqui eu tenho o nome em hebraico, Daniel, que eu leio dessa maneira aqui, tá certo? O que acontece aí, tá? O livro de Daniel, né, Daniel é meu juiz é Deus, ou El é meu juiz, né? El julga, ou El faz justiça, né? Daniel, justamente a expressão Daniel quer dizer isso, né? Meu juiz é Deus, tá certo? Meu juiz é Deus. Isso aí é o que nós temos aí como título da obra, tá ok? Então, olha só, o título do livro e o nome do protagonista evoca a mesma temática da Apocalipse judaica, a justiça divina, né? Todas as obras da Apocalipse judaica, ela vai ter essa mesma temática, ou seja, a justiça de Deus. O tema-chave de Daniel está lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 24, no capítulo 4, no verso 27, no capítulo 12, no versículo 3, que são versículos específicos que vai tratar a respeito da justiça de Deus. Nós não vamos ler aqui, porque a gente já tem muita coisa para passar, e o nosso vídeo talvez se estenderia um pouco mais, tá bom? Mas você que está em casa, depois pode fazer uma pausa aí no vídeo, e aí pega e faça a leitura desses pontos aí, para você entender a temática do livro, que é justamente falar sobre a justiça de Deus, tá? O que acontece? Se você for pegar qualquer dicionário gramatical aí, lexo do hebraico, se você for pegar aí, o que você vai encontrar? Para a palavra juiz, você vai encontrar o termo chofé, que é a palavra para juiz, tá certo? Que aparece aqui para nós aqui, tá ok? Na forma hebraica, tá certo? Bem aqui embaixo, né? Eu tenho aqui o termo chofé em hebraico, ok? Só que o que acontece? Por que nós temos essa expressão dan para juiz em hebraico? Chofé que é juiz, tá ok? Porque na verdade dan é uma expressão arcaica para o uso do hebraico como juiz, em relação ao chofé, que já foi no tempo da composição literária bíblica e talvez até atualmente hoje você vai encontrar chofé aí como juiz, tá? Ele é muito mais antigo. Por quê? O que acontece? Etimologicamente, a expressão ela vai derivar de um nome antigo chamado Dan, que era o deus Sol, que era o deus que fazia justiça, tá certo? Então, muito antigamente na cultura, existia o deus Sol, tá certo? Esse deus Sol era o deus que fazia justiça e o pessoal chamava ele de deus Dan, tá certo? Então, essa expressão Dan, lá no Antigo Oriente Próximo, era conhecido, ela tinha essa relação com julgar, com fazer justiça, tá bom? Por isso que a expressão Dani, e El é Deus, ou seja, Deus é aquele que faz justiça, Deus é meu juiz, ele é quem julga, tá certo? Então, para a gente entender essa questão de Dan como Deus é meu juiz, como que a gente faz essa interpretação etimológica aí para chegar à conclusão do nome de Daniel, tá certo? O que acontece? Dan, na verdade, também foi um dos nomes dos 12 patriarcas, cujo o significado lá em Gênesis 36 e 49:16 é explicado como procedência de Din, que é aquele que fez justiça, tá certo? Então, ou seja, na Bíblia a gente vai ter essa aliança aí entre o significado, né, de Din ou Dan, que é aquele que faz justiça, né? É o nome de um dos patriarcas aí da tribo de Dan, tá bom? Daqui a pouco nós vamos verificar melhor essa situação, mas para a gente entender por que Dan
é tido aí como juiz, como aquele que julga, tá certo? Diferentemente do termo shofé, que é o termo para a expressão natural de juiz no original hebraico, tá ok? Então, olha só, vamos em frente aqui, né? Aqui nós temos aqui embaixo uma frase em hebraico que está aí, ó, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, né? Então aqui embaixo aqui nós temos Dan, Yadim, Ami, Keahad, Shofet, Israel. Então, ou seja, Dan julgará o seu povo, ou seja, aqui, ó, essa expressão aqui, ó, Yadim, que está bem aqui embaixo, deixa eu pegar a caneta aqui para marcar com vocês aqui, ó, Yadim, tá certo? Ela vai ser traduzida aqui, ó, como julgará, ou seja, o fazer justiça, tá certo? Essa aqui é a nossa passagem que nós temos aqui, lá no livro de Gênesis, tá bom? Que fala lá a respeito de Dan, como Dan vai julgar o seu povo aí, tá ok? Então nós temos aí essa expressão aí, Din, né? O Yadim como fará justiça, como julgará, que tem justamente essa raiz aí em Dan, ok? Então vamos em frente, olha só. Na verdade, Dan, né, passou a ser o topônimo de Saraá e Estaol. Saraá e Estaol, na verdade, é essa região aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, tá vendo aqui? Essa região onde ficava a tribo de Dan, ok? O que acontece? Nessa região, quando o povo de Deus foi fazer a ocupação da terra, tá certo? Existia lá essa região que era chamada de Saraá e Estaol. Nessa região se venerava um deus solar, que era o deus Dan, que faz justiça, tá certo? Então, olha o que acontece. Na Bíblia, inclusive, nós temos aí, né, o testemunho de região desse lugar como Bet-Shemesh, né, o Bet-Shemesh, né, que era justamente essa região de Dan aí, tá? E olha só que interessante, o herói da tribo de Dan foi Sansão, tá certo? Então, olha só, aqui embaixo nós temos aqui a expressão Shemesh, tá certo? Bet-Shemesh quer dizer casa de Shemesh, tá certo? Bet-Shemesh, do original hebraico, é casa de Shemesh. Shemesh quer dizer o Deus Sol, tá certo? Bet-Shemesh vem dessa expressão de sol, tá ok? Então aqui eu tenho Bet-Shemesh, casa de Shemesh, que inclusive hoje nós temos na Bíblia, Bet-Semes, né? Essa palavra Bet-Semes, se alguém procurar na Bíblia, vai encontrar essa cidade chamada Bet-Semes, que era da região da tribo de Dan, e Bet-Shemesh quer dizer casa do sol, tá certo? Casa do sol, ok? Dessa mesma raiz deriva o nome de Sansão. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, Shemshon, tá certo? Que é o nome Sansão, de Sansão, né? Que é uma curiosidade aí, que justamente é da tribo de Dan, dessa região aí, onde se venerava esse deus aí chamado Deus Dan, tá certo? Ou seja, a longa tradição da escrita bíblica realizou um processo de purificação do sentido nos elementos do quadro cultural. Pegou lá Bet-Shemesh, pegou lá Sansão, Dan, né? E fez uma purificação do sentido daquilo que aquilo tinha e trouxe para dentro da cultura bíblica como um novo significativo da justiça de Deus, né, onde Deus pratica a justiça. Então, ou seja, é uma prova aí, né, justamente do processo de purificação do sentido aí que os redatores bíblicos utilizaram aí, tá ok? Isso é uma curiosidade para que a gente possa conhecer aí um pouco mais da origem, né, da história bíblica, ok? Olha só o que acontece, uma curiosidade para agora, para que vocês venham conhecer, né? Existe, né, no Antigo Oriente Próximo, na cultura próxima, um relato, tá certo, a respeito de um homem chamado Daniel. Daniel era o rei justo e sábio da cidade de Ugarit, tá bom? Esse Daniel ele vai ser mencionado no hino épico da lenda de Acate, composto antes lá do século 14 a.C., no poema de Rav Shamha. Então, o que acontece? Existe aí uma série de relatos a respeito de um homem por nome de Daniel, que era um rei justo e sábio, tá certo? Olha só, vamos entender, fazer um paralelo entre esse Daniel, que é relacionado lá na lenda de Acate, nesse texto mais antigo do que o relato bíblico, inclusive, né? Que esse Daniel, inclusive, é da era antediluviana, tá certo? Então vamos fazer um paralelo. Olha só, esse Daniel da era antediluviana, ele era relacionado aí, tido como um rei, tá certo? O nosso Daniel, do texto bíblico, ele não era rei, mas ele trabalhava na corte babilônica, ele servia ao rei ali, então ele era um estadista, ok? O Daniel da era antediluviana, ele tinha, né, segundo a lenda, segundo a história, dons de clarividência, tá ok? O nosso Daniel, ele tinha por Deus dons de visão, ok?
Daniel, da era antediluviana, ele recebe sonhos da parte de El, que é o Senhor. El, né, uma expressão derivada aí do hebraico, também tem raiz no aramaico, e ele vai receber sonhos da parte de El, tá ok? Na verdade, o nosso Daniel recebe sonho de Elá, que é a forma aramaica, de El, tá ok? Daniel, ele era intérprete do sonho, ele tinha, né, esse dom de interpretar os sonhos, assim como o nosso Daniel também interpretava os sonhos, ok? Daniel, né, esse rei ugarítico, ele tinha sabedoria excepcional para governar, para trabalhar com seu povo, assim como o nosso Daniel também tinha aí uma sabedoria excepcional, tá bom? Na lenda de Acate, ele vai ser intercessor pelo seu filho. Se você tiver depois a oportunidade de pesquisar sobre a lenda de Acate, a história desse rei, você vai ver, na história ela era muito complicada para ele conceber um filho, ele teve, e esse filho entra numa trama lá, e ele se torna intercessor pelo seu filho, ok? Da mesma maneira que Daniel é intercessor pelo seu povo, tá ok? Então, olha só, muito interessante esses paralelos que nós temos aí entre Daniel, né, que era o rei justo e sábio de Ugarit, tá bom? Com Daniel do texto bíblico, tá bom? Estou trazendo aqui para a gente conhecer aí, tá certo? E saber diferenciar, para que existe um Daniel, tá certo? Então, ou seja, muitas vezes, às vezes nessa cultura do Antigo Oriente Próximo, a maneira de o autor colocar o nosso Daniel apresenta nele perspectivas, apresenta nele pontos estratégicos que pode linkar com esse Daniel, tá certo? Não estou querendo dizer que o nosso Daniel não existiu, mas a maneira com que o redator, com que o autor pegou para evidenciar, foram pontos chaves, talvez, para trazer uma comunicado de um Daniel que já existia uma referência lá no Antigo Oriente Próximo, tá bom? Esse Daniel lá da Antediluviana era defensor das justiças dos pobres necessitados, assim como nosso Daniel era defensor da justiça e dos necessitados, tá certo? O que acontece? Esse Daniel Daniel da era antediluviana, inclusive, ele é citado na Bíblia, lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14 e no verso 20 também, que diz assim, ó, lá no verso 14, ainda que estivesse no meio delas, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. E lá no verso de número 20, né? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça, né? Se nós pegarmos o texto original, nós vamos ver que o Daniel, que é citado aqui no livro de Ezequiel, na verdade, ó, é esse daqui, ó, Daniel, tá certo? Olha só, escrita como difere do nosso Daniel. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, Daniel, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, o Iode, tá certo? Que vai exigir, que o Iode vai exigir que eu tenha esse Y aqui, tá bom? Aqui não, aqui eu tenho Daniel. Então, o texto lá em Ezequiel, né, aparece esse aqui, ó, a expressão que aparece lá é o Daniel, tá certo? Olha só, tá? Então a Bíblia aqui não está se referindo ao Daniel da corte babilônica, tá bom? Ele está justamente, né, em Ezequiel se referindo ao Daniel da era antediluviana, assim como Noé foi antes do dilúvio, Jó foi antes do dilúvio, Daniel também foi antes do dilúvio. Aqui eles estão falando de exemplo de justiça, né? E os três são exemplo de justiça. Noé foi justo, Jó foi justo, assim como Daniel também era tido como homem justo, tá bom? Então, essas aqui são curiosidades, só para nós entendermos aqui que o Daniel citado lá em Ezequiel 14, né, lá no verso 14 e no verso 20, se não se trata do mesmo Daniel que nós temos lá no relato bíblico da corte babilônica, tá bom? Só para a gente conhecer aí, tá? O que acontece? Existem mais ciclos tradicionais em torno de um rei sábio e justo, né? O que acontece? Por outro lado, existem vários documentos, tá certo? Inclusive documentos da antiguidades que foram encontrados aí na última descoberta em Qumran, né? Que oferecem um paralelo impressionante lá com o capítulo 4 de Daniel, tá certo? Os livros dos jubileus, por exemplo, lá em 4:20, cita o Daniel antediluviano como tio e sogro de Enoque. Parece que existe um ciclo tradicional, um herói antigo, tá certo? Chamado Daniel, sério por sua sabedoria incomparável. Muitos comentaristas veem realizado aqui porque não só representa da sabedoria universal, mas um sucessor dos profetas, beneficiário das visões apocalípticas. Ou seja, nós temos ciclos tradicionais em torno desse herói chamado Daniel, mas nós também vamos ter vários ciclos em torno do nosso Daniel bíblico, tá certo? Vários ciclos aí, tá ok? Então não é que o nosso Daniel não existe, tá ok? Então olha só, vamos falar sobre a composição linguística aí, tá bom? Na verdade, o que acontece? O texto de Daniel, conforme nós conhecemos aí, tá ok? Ele vai ter vários idiomas. Ele vai ter trecho em hebraico,
aramaico, algumas palavras em persas e algumas palavras em grego, tá bom? O que é importante dizer? Existem alguns pré-requisitos para a canonização do Antigo Testamento. Entre eles, o texto tinha que ser escrito predominantemente em hebraico, tá bom? Então, assim, nós vamos encontrar o trecho em hebraico, mas também nós temos no livro de Daniel, aramaico, palavras em persa e grego. Então, por exemplo, nós temos aí em hebraico a primeira e a última parte do livro que forma uma grande moldura, que vai lá do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, né? 2, verso 4, ok? Na parte A, essa grande moldura vai estar aí em hebraico, e o finalzinho lá a partir do capítulo 8, tá certo? Do verso 1 até o capítulo 12, versículo 13. Então, ou seja, o livro abre em hebraico e ele fecha a partir do capítulo 8 em hebraico, formando assim uma moldura, tá ok? A parte interna desse bloco, né, a parte do bloco coeso interno, que vai a partir do capítulo 2, verso 4, a parte B, até o capítulo 7, parte 28, ela vai estar escrito aí em aramaico, predominantemente em aramaico, tá bom? Nós vamos encontrar no texto 15 palavras persas, tá certo? Nós não listamos todos aqui, mas só alguns aqui, por exemplo, lá no capítulo 11, verso 45, né? Aparece aí a palavra pendem, né? Que vem do persa, que quer dizer palácio. Nós vamos ter o partenim lá no capítulo 1, no verso 3, que é persa também, que vai ser traduzida como nobres. Nós vamos ter petbeg, um 5, que é a mesa real, tá bom? E em grego nós vamos ter 3 palavras aí, ambas em Daniel, no capítulo 3, no verso 5, né? Que é a citara, a harpa e a flauta dupla, né? Que vão estar presentes lá. São palavras gregas, vão estar escritas com caracteres hebraicos, mas são palavras de origem grega, tá? Então essa é a composição linguística do livro de Daniel, tá certo? Então o que acontece? A versão grega de Daniel, tá certo? Que é a versão da Septuaginta, né? Que é LXX, né? Nós chamamos de Septuaginta, e a de Teodosião adiciona, né, alguns textos a mais, diferente da nossa tradição, que é a tradição da composição da Bíblia hebraica, tá certo? É conhecida como hebraica. A Teodosião e a Septuaginta, elas vão ter os textos adicionais. Então lá, né, que é considerado a apocrifia, que são os textos apócrifos, tá bom? Ela vai ter aí a oração de Azarias, né, lá no capítulo 3, no verso 24 e 25, tem uma breve transição, capítulo 3, 46 a 50, tem os cânticos dos 3 jovens na fornalha, também no capítulo 3, verso 51 a 90, lá no capítulo 3 nós vamos ter a história, né, de Susana, ok? E no capítulo 14 o relato de Bel e o dragão, isso na versão grega de Daniel, tá bom? O que acontece? Olha, no capítulo 4 a 6, o texto da Septuaginta ele diverge tanto do texto original, tá certo, em aramaico, que se torna praticamente improvável que eles tenham servido de base. É muito diferente, tá? Isso parece dar a entender que a Septuaginta desenvolveu uma versão com base independente do texto, base da tradição, tá certo? Porque existe muita divergência do texto original, tá bom? Então, só para ficar claro para nós a respeito da versão grega de Daniel, que vocês vão encontrar aí na Bíblia Católica, né? Que tem capítulos a mais, tem versículos a mais, tá ok? Que são considerados textos apócrifos pela tradição cristã, tá certo? Pela parte da tradição cristã, principalmente a tradição protestante, ok? Para a gente entender essas diferenças aí, tá bom? Então tem essa questão da versão grega, tá? E qual que é o gênero literário, então, de Daniel, né? Qual que é o tema, a forma, a estrutura, o repertório de procedimento, o Citizenlember, né? Citizenlember é a situação que faz o texto acontecer, tá certo? Eu não estou dizendo a história do texto, mas o contexto histórico em que o texto surge, tá bom? Vamos entender, então, esse gênero literário do livro de Daniel, tá? Para que a gente possa entender o gênero literário de Daniel, nós precisamos entender que cada situação vivencial exige uma forma diferente de expressão. Isso aconteceu na Bíblia, tá certo? O que acontece? Olha só, na Bíblia lá, tá? O Espírito Santo vinha, né, impulsionava, inspirava os autores da maneira com que eles estavam vivenciando para que o texto fosse gerado. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus vai iluminar a experiência humana em cada tipo de situação, por exemplo, eu tenho a situação vivencial e tenho um tipo de texto. Quando o povo, por exemplo, estava vivendo lá vitórias e êxito, alegria, né? Aí o povo parava para escrever sobre as alegrias que eles estavam passando com Deus. Que tipo de texto era gerado? Salmos e cânticos, né? Várias vezes lá, né? Davi voltava vitorioso da guerra, cheio de alegria, cheio de êxito. Ele lá e pegava e escrevia lá um salmo, contava a alegria dele, não é verdade? Salmos e cânticos acontecia, tá? Porém, quando a situação vivencial do povo era uma situação de derrota e fracasso, que tipo de texto surgiu? Texto
texto de Lamentações, né? Por exemplo, chorando, as suas mágoas, falando das suas dificuldades, dos seus fracassos, tá certo? Então, o que acontece? Quando o povo estava se afastando da aliança, daquilo que Deus chamou para o povo, o que acontecia? Existiam os textos proféticos, né? Os profetas vinham lá denunciar o pecado do povo, chamar o povo de volta para o centro da aliança, tá ok? Quando a situação era de opressão ideológica e sociopolítica, existia, então, a criação dos textos apocalípticos. Foi assim no livro de Daniel, foi assim com o Apocalipse Joanino, tá certo? E com vários outros apocalipses não canônicos que nós temos aí ao longo da história, tá bom? Então, cada situação vivencial vai gerar um tipo de texto específico, ok? Então, olha só, vamos falar um pouco da estrutura, tá? A divisão da estrutura orientada pelos gêneros literários predominantemente. Como é que funciona a divisão da estrutura do texto, tá? Nós temos aí no livro de Daniel, então, 12 capítulos, tá bom? Cada um deles vão relatar algumas coisas aí, tá? Lá no capítulo 1 nós temos o ambiente da corte, no capítulo 2 o sonho dos 4 reinos, no 3 nós temos a fornalha ardente, né? O relato dos jovens na fornalha ardente, no capítulo 4 o sonho, a loucura do rei, tá certo? No capítulo 5 o banquete de Belsazar, tá ok? No capítulo 6 nós vamos ter o relato de Daniel na cova dos leões, no capítulo 7 a visão dos 4 animais, no 8 a visão do carneiro e do bode, no capítulo 9 a oração de Daniel e as 70 semanas, ok? No capítulo 10 o homem vestido de linho, no capítulo 11 a audição do homem vestido de linho, e nos 12 nós temos a audição e as promessas finais, tá? Então olha só, como é que funciona então a divisão clássica que nós temos aí, tá? A divisão clássica que nós temos vários comentaristas é que nós temos no capítulo de 1 a 6 a parte narrativa do livro, tá certo? Que é a parte histórica, ok? Que vai lá desde o capítulo 1 com o ambiente da corte até Daniel na cova dos leões no capítulo 6. E do capítulo 7 até o capítulo 12 nós temos os relatos de visões, tá certo? É a parte visionária. Então, essa é assim uma divisão, tá certo? Clássica, uma divisão clássica que nós temos do livro de Daniel, tá certo? E é uma divisão justa, tá certo? Ela é correta, essa divisão está correta. Nós temos a divisão das narrativas, parte histórica e parte da visão. Mas essa não é a única divisão que existe dentro do livro de Daniel, tá certo? Nós precisamos entender outra coisa aqui nessa questão, tá? Existe a divisão estruturada pelas línguas predominantes, tá ok? Então, o que acontece? Olha só, nós temos lá no capítulo 1 e a partir do capítulo 8, a moldura que nós falamos que está em hebraico, tá certo? O que acontece? A parte interna do bloco, tá certo? A parte interna é a parte que vai lá do capítulo 2 até o 7, é a parte que está escrita em aramaico, tá ok? Está escrita em aramaico. Então, nós temos um bloco em hebraico, e esse bloco é a moldura, que vai pegar o capítulo 1 e depois o fechamento do livro a partir do capítulo 8, e esse bloco interno, tá certo? É um bloco em aramaico. Nós temos aí no capítulo 2, né, o relato dos 4 reinos, a instalação do reino eterno. Nós temos aí esse bloco, né, que vai falar do capítulo 2, que vai falar diretamente com o capítulo 7. Olha só, intencionalmente, o nosso redator, ele muda, na verdade, ele pega ali o aramaico e ele faz uma separação ali para que esses blocos, para que esses capítulos se conectem. Então, por exemplo, o capítulo 2, que está escrito em aramaico, ele tem uma relação direta com o capítulo 7, que vai falar dos 4 reinos e a instalação do reino eterno, assim como o capítulo 2 fala dos 4 reinos e a instalação do reino eterno. O capítulo 3 da fornalha ardente, ele vai falar sobre 3 fiéis que são humilhados e depois são exaltados. Isso vai ter uma relação com o capítulo 6, tá certo? Onde nós temos um fiel humilhado e um fiel também que depois vai ser exaltado, tá certo? O capítulo 4 em aramaico, que é o sonho e a loucura do rei, vai falar sobre a arrogância e a humilhação do rei. Assim como o capítulo 5 do banquete de Belsazar também vai falar sobre a arrogância e humilhação do rei, tá certo? Ou seja, essa estrutura em aramaico, tá certo? Forma uma nova estrutura que nós temos aqui de textos relacionados, tá bom? Isso aí vai formar o que a gente chama quiasmo. Por exemplo, lá o capítulo 3, né, que fala dos 3 fiéis que são humilhados, vai se relacionar lá com o fiel, lá no capítulo lá, e vai falar a respeito da humilhação lá de Daniel, tá certo? Que é jogado nas covas dos leões. E nós temos aí os 2 blocos internos que falam sobre a arrogância e a humilhação do rei. Isso aqui vai formar dentro da estrutura literária o que a gente chama de quiasmo, estrutura quiásmica, tá bom? O quiasmo, ele vai justamente procurar destacar uma parte do texto.
Então nós temos aqui o capítulo 2, que vai falar relacionado, né, que é a parte A, relacionando-os com a linha, que é o 7, que fala dos 4 reinos de instalação. Nós vamos ter aqui o B, né, do capítulo 3, que vai justamente falar aqui, depois com o capítulo 6, que é o B', e nós vamos ter o capítulo centrais aqui, 4 e 5, né, que é o X da questão, que é aquilo que o autor quis enfatizar, é a mensagem central, é o X, é o quiasmo, essa palavra quiasmo que ela vem de X, tá certo? Ou seja, então aqui, na verdade, o autor ele fez uma mudança de idioma para justamente trazer, envelopar aqui, na verdade, a mensagem apocalíptica, ou seja, às vezes o pessoal pensa que o capítulo de 1 a 6 ele é a parte histórica, mas aqui o redator ele já quis envelopar a mensagem apocalíptica. Que mensagem é essa, né? Essa mensagem apocalíptica é justamente, por exemplo, ó, as superpotências elas vão se desmoronar, tá certo? Os fiéis vão transcender, tá ok? E o que acontece aí, ó? O triunfo da justiça, tá ok? A justiça de Deus vai triunfar. Ou seja, isso aqui é uma mensagem apocalíptica, tá certo? O triunfo da justiça de Deus, os fiéis vão transcender e as superpotências se desmoronarão. Ou seja, aqui na verdade, né, a divisão do texto ele já moldura aqui uma mensagem apocalíptica já nos capítulos primeiros de Daniel, trazendo essa informação, ou seja, essa mudança, né, no idioma do original hebraico para o aramaico é proposital justamente para envelopar a mensagem de todo o livro, que é uma mensagem apocalíptica, tá bom? Então, ou seja, apesar daquela divisão que nós temos tradicional, onde separa o visionário e histórico, nós temos aqui também essa primeira parte também trazendo uma visão e uma mensagem apocalíptica também nessa nova estrutura, ok? Então, olha só, vamos entender um pouco sobre os gêneros literários da apocalíptica judaica, tá certo? O que acontece aí dentro desses gêneros literários, tá? Dentro dos gêneros literários da Apocalipse, nós temos aí vários pontos, ok? Por exemplo, nós temos a questão de diálogo com o anjo, onde o anjo vai ser um revelador, um mediador. Nós temos um tagma, né, que é uma sequência esquemática de evento, e depois vi um cavalo, que nem acontece lá no Apocalipse, e depois outro cavaleiro, e depois mais outro, nesse a gente chama de tagma, tá bom? Nós temos aí relato de visão e visão de trono, nós temos questões de guerras apocalípticas, sequência de governos, né, em forma alegórica, que vai acontecer em Daniel, né, sobre aquela sucessão dos animais que vão sucedendo o outro, tá bom? Sucessão de eras, nós temos aí vaticínios, né, que nós temos aí que vão ser apresentados durante o livro, são revelações, visões, ok? Calendários escatológicos, né, o período, como é que vai funcionar o calendário, a divisão, tá? Isso é próprio da Apocalipse judaica, relatos apocalípticos de mártires e cenários de julgamento. Todo texto apocalíptico da literária, né, judaica, apocalíptica, nós vamos encontrar esse tipo de gêneros, tá ok? Não talvez reunido todos eles no mesmo Apocalipse, no mesmo livro, tá certo? Mas às vezes nós temos um livro que vão abordar 2 ou 3 temas desses aí, tá ok? O que acontece então no livro de Daniel, tá? O livro de Daniel, na verdade, ele vai ter correspondência com todos esses gêneros apocalipse, tá ok? Nós relatamos aqui uma passagem, eu não vou ler nem falar para vocês aqui, mas você pode fazer uma pausa aí no vídeo e você faça uma leitura para você ver como que em Daniel existe todas essas situações aí, diálogo com anjo, tagma, relato de visão, guerra apocalíptica, sequência de governo, sucessão de era, vaticínio, todas essas modalidades de literária apocalíptica está encontrado aí no livro de Daniel. Por isso é que nós falamos que Daniel é o Apocalipse por excelência, tá? Ele é o Apocalipse mais completo, ele é o único livro da Apocalíptica que ele vai reunir todos os gêneros apocalípticos dentro do mesmo livro, tá bom, Daniel? Por isso nós chamamos dele a obra apocalíptica por excelência, tá ok? Então, para que vocês possam saber aí, tá? E qual a situação vivencial que vai gerar aí, tá ok? Com que o livro possa ser escrito. Eu não estou dizendo a história do livro, mas a situação com que faz com que o texto possa surgir. Isso nós estamos dentro da literatura Sitzleben, né, que vem aí do alemão, tá bom? Mas Sitzleben é a situação típica que faz o texto surgir, principalmente no formato que a gente conhece hoje, tá ok? Então, olha só, o próprio texto ele vai relatar para nós aí a respeito do surgimento. Ele vai lá em Daniel capítulo 1, no versículo 1, diz, olha lá, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. Ou seja, o texto começa a surgir
justamente nesse período do terceiro ano do reinado de Joaquim, aproximadamente aí 605 anos antes de Cristo, tá certo? Ou seja, o surgimento do texto vem a partir daí, quando o povo é tirado de Israel e levado cativo para a Babilônia, fazendo esse trajeto, conforme está aparecendo para nós aqui no nosso mapa, que vai desde lá, né, da região de Jerusalém, percorrendo até esse trecho, né, ou seja, o povo é encaminhado então até a Babilônia, tá certo? Então esse foi aí o período de surgimento do texto. Iniciou-se aí nesse período aí por volta de 605 a.C., ok? Quais são as dificuldades históricas que nós temos aí no texto, tá? Em primeiro lugar, uma deportação dos utensílios dos templos do rei Joaquim em 605 a.C. não estaria de acordo com Jeremias 25, capítulo 1, além de que ele cita anos diferentes. Tá? Um vai citar no terceiro ano do rei Joaquim, outro vai citar o quarto ano do reinado de Joaquim, tá certo? São as dificuldades. Se a gente pegar lá em Daniel, capítulo de 1 a 5, vai estar citando um contexto histórico, lá nós acabamos de ler a passagem, lá vai falar terceiro ano, mas Jeremias vai dizer quarto ano. Como é que a gente resolve esse tipo de conflito, tá? Isso é muito simples, tá? Por quê? Porque Jeremias estava usando um calendário, tá ok? E, na verdade, Daniel estava usando outro calendário, tá ok? Daniel estava usando um calendário e Jeremias estava usando outro. Então, por exemplo, o calendário que estava usando Jeremias, né, era o calendário judaico, tá ok? O calendário judaico. Então, olha só, o que acontece? No calendário judaico, nós temos aí o primeiro de Nissan, segundo Nissan, terceiro Nissan e quarto Nissan, certo? Que são os anos aí, tá ok? E lá no calendário que Daniel usa, que já é um calendário babilônico, tem o ano chamado Tisrei, período Tisrei, que é o ano. Então, por exemplo, quando Daniel vai escrever, né, Daniel coloca que é o terceiro ano de Joaquim, 605, terceiro ano. Então nós vemos aqui, ó, aqui, né, ele começa, que Joaquim começa a governar aqui, né, justamente nesse período de 609, que já é o primeiro ano de Tisrei aqui de Daniel. Então ele corre primeiro ano, segundo ano, e, né, primeiro ano, segundo ano, e aqui o terceiro ano, tá certo? Por isso, então, Daniel vai citar o terceiro ano, que era o terceiro Tisrei, tá certo? Que era o primeiro mês do ano lá, primeiro período do ano, tá ok? Inclusive, já Jeremias está usando o calendário judaico. Então, aqui, quando Joaquim começa a governar, aqui se dá, né, a transição para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano aqui na frente. Por isso que, então, né, Jeremias vai citar quarto ano e Daniel vai citar terceiro ano, justamente porque eles estão se referindo a calendários diferentes, tá certo? Então, essa dificuldade histórica a gente rompe com muita facilidade a explicação aí, né? Simplesmente eles estão usando calendários diferentes, ok? O que acontece lá, né? Outra dificuldade que nós temos lá no capítulo 5, verso 1, diz lá, Belsazar, né, era o rei da Babilônia. E segundo a documentação babilônica, Belsazar nunca foi rei da Babilônia, tá certo? O que acontece? Belsazar, na verdade, ele vai ser o filho do último rei babilônico chamado Nabonides, e não filho de Nabucodonosor, conforme está escrito lá, tá certo? Então, o que acontece? Como é que a gente pode explicar isso aqui para vocês, tá? Primeiro, porque Belsazar nunca é colocado como rei da Babilônia na sua documentação, e também Belsazar não era filho de Nabucodonosor, ele era filho de Nabonides. Então vamos entender essa primeira questão. Na verdade, Belsazar era filho de Nabonides, tá certo? E recentemente foi descoberto aí, através dos arqueólogos, um documento que comprova, tá certo? Que Nabonides se ausentou, tá certo, do trono para poder cuidar da saúde, problema de saúde, e na verdade Belsazar assumiu o poder régio, ele ficou sendo rei interino, tá certo? No lugar de seu pai Nabonides, que estava ausente, tá ok? Então, na verdade, isso foi o que aconteceu. Então, quando ele estava lá interinamente assumindo o trono, assumindo o reino, foi onde aconteceu a queda da Babilônia, tá ok? E aí, por isso que a Bíblia não procura fazer distinção, porque, na verdade, quem era o governador régio da Babilônia na queda, realmente era Belsazar. E por que a Bíblia diz que ele era filho de Nabucodonosor e não de Nabonides, tá certo? Porque na tradição bíblica, qualquer um dos ancestrais poderia ser chamado de pai. Por exemplo, na tradição bíblica, nós falamos que somos filhos de Abraão. O pessoal já fala, nós somos filhos de Abraão. Ele não era filho diretamente de Abraão, mas Abraão era o pai dele lá no princípio da nação, né, que gerava lá Abraão, depois Isaac, Jacó, e todos eles só citavam Abraão, né?
Assim como nós chamamos Jesus Cristo filho de Davi. Por quê? Porque ele é da mesma linhagem de Davi. Então, nos relatos bíblicos, é muito comum, né, que a gente pega uma pessoa lá de 2 ou 3 gerações diferentes e trata como pai. Foi o que fez o autor aqui falando que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Isso porque ele era da linhagem de Nabucodonosor, tá certo? Ele era da linhagem, então por isso que o texto vai dizer aí que Belsazar era rei, filho de Nabucodonosor, tá bom? Então fique tranquilo para a gente resolver essas dificuldades históricas, tá bom? Porém, nós temos aí mais uma dificuldade, que está relatado lá em Daniel 5:31, que diz que Dario era medo, tá bom? Então o que é que acontece? Na verdade, segundo os relatos históricos, Dario não era medo, e ele foi, na verdade, sucessor de Ciro e não predecessor, ou seja, ele veio depois de Ciro e não antes de Ciro. Isso é uma dificuldade histórica que a gente ainda não conseguiu organizar. Tá? O texto bíblico ele não erra, o texto bíblico está correto. Quem erra somos nós que não temos as informações para ler o texto corretamente, para entender o texto, tá bom? Nós é que não temos as nossas dificuldades para se relacionar ou para ler o texto corretamente. A Bíblia ela tem se provado fiel ao longo das histórias. Muita dificuldade que eu já mostrei para vocês aqui hoje, antigamente não tinha resposta, e aí o pessoal, a pesquisa vai avançando, os arqueólogos, os cientistas, e vão trazendo as respostas. Então hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né? Que Dario, na verdade, não era Medo-Persa e ele não foi predecessor, mas sim ele foi sucessor de Ciro, tá certo? Então a gente tem aí essa questão ainda para a gente poder responder aí, ok? Quanto ao surgimento do texto, tá? O que é que acontece? A gente acha, na verdade, que o texto do livro de Israel, do livro de Daniel, na verdade, ele foi escrito lá na Babilônia, tá certo? E nós já entendemos que existe um processo que a gente chama de atualização textual, ok? Então, o que acontece? Olha só, o livro de Daniel, na verdade, ele não é citado no elogio dos pais, tá certo? Que nós temos aí da época de 180 a.C., ou seja, então aqui em 180, ó, ele não aparece. Vários outros profetas são citados, mas Daniel não aparece, tá ok? Mas ele é citado em outras obras tardias, como os livros sibilinos, né, de 338, que é de 140 a.C. Ou seja, aqui em 140 aqui, ó, ele já vai aparecer, tá certo? Ele é citado nas documentações dos fragmentos de Qumran, tá bom? Que já é datado desse período aqui, tá ok? Do primeiro século, tá bom? Até do século I depois de Cristo, ele vai ser listado aqui, tá bom? Ele não foi incluído, Daniel, ele não foi incluído no cano dos profetas, tá certo? Se a gente pegar a Bíblia hebraica, você vai ver que Daniel está deslocado. Na nossa Bíblia aqui, né, que nós temos a Bíblia brasileira, tudo, você vai encontrar ele lá no meio dos profetas, que a gente chama de profetas maiores, tá bom? Já o cano hebraico original, ele divide diferente. Ele tem profetas anteriores e profetas posteriores, e o livro de Daniel não está incluído entre os profetas. Isso porque o cano dos profetas ele foi fechado 200 anos antes de Cristo. Então, 200 anos aqui, ó, provavelmente, por que ele não entrou? Provavelmente porque o livro não estava com a sua obra redatorial pronta, tá certo? O que acontece? A sua aceitação como profeta aparece em documentação tardias, lá em Mateus 24:15, Flávio José cita isso, né? Então, o que acontece? A obra de Daniel como um livro, né, profético, ele é mais tardio do que os outros profetas, tá bom? Na seção visionária, lá do capítulo 7 a 12, um autor é um exímio detalhista dos eventos do período macabaico, ali que foi aquele período da revolta macabaica, onde Judas Macabeu deu ali contra o Império Seleucida, né? A única coisa que foge a ele é a morte de Antíoco Epífanes, que aconteceu em 164 a.C., ou seja, 164 o livro não estava presente, tá certo? Mas nós já temos relato da obra de Daniel aqui, por volta de 167, aí justamente aqui nesse período. O que nos leva a denotar, tá certo, que o livro de Daniel, ele foi composto justamente nesse período aqui. A obra redatorial do livro de Daniel se deu em torno desse período, por volta de 165 a.C., tá bom? Na verdade, o texto começa a surgir lá na Babilônia e vai passando por vários processos e ele chega para nós da maneira com que nós conhecemos com a obra redatorial aqui por volta desse período aí que é entre 165 e 164, tá bom? E na nossa próxima aula nós vamos detalhar com mais clareza, vamos trazer alguns outros materiais que comprovam aí, inclusive a questão do idioma, né, que é um hebraico diferente,
O aramaico é um aramaico mais moderno, diferente do aramaico do período da corte babilônica, tá bom? Então nós temos aí várias provas que provam para nós, né, que o texto de Daniel ele foi composto, tá certo? Por volta de 167, 165 antes de Cristo, tá certo? O surgimento do texto vai lidar justamente nesse período aqui, ó, de 167, 165, tá bom? Então, o que acontece, tá? Nós vamos parando por aqui, tá certo? Nosso vídeo já deu aí mais de 1 hora, tá bom? Então, nós vamos se preparar. Esse é nossa primeira aula, tá certo? Para que a gente possa conhecer essa obra maravilhosa, inspirada por Deus, e para que ela venha acrescentar nas nossas vidas aí, tá bom? Eu agradeço a vocês. Quem gostou do vídeo, né? Curte, compartilha, tá ok? Se inscreve no nosso canal aí e nós vamos trazer várias outras aulas aí para que a gente venha aprender mais e mais desse livro maravilhoso que é o livro de Daniel, tá ok? Deus abençoe, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.